Olá, mamães! Eu sou Célia Regina Carboni, sócia proprietária da Dei Bambini Berçário Educação Infantil e há 40 anos na área da educação. Hoje eu vim falar para vocês sobre os riscos de uma gravidez. Não o do primeiro trimestre, que normalmente é aquele risco de 15 a 20% de aborto espontâneo que eu já falei num outro vídeo. Hoje eu vim falar exatamente de 11 riscos que você pode correr durante uma gestação. Eu sempre sigo meu roteirinho, que como eu gosto de falar bastante, eu acabo viajando. Então eu sigo aqui o meu roteiro para não fugir muito, para ser bem direta e clara para vocês. Primeiro risco, doenças autoimunes, gente. Naturalmente, você tem qualquer doença autoimune como lúpus, por exemplo, você já sabe. Então, quando você vai fazer o seu pré-natal, é a oportunidade para sua médica, o seu médico, dar um acompanhamento para você conseguir levar adiante a sua gestação. Segundo problema, problemas endócrinos, como, por exemplo, a alteração da tireoide. Pessoal, também nos exames pré-natais, a sua médica vai te encaminhar no endócrino, por exemplo, se você precisar, mas normalmente a tua própria médica consegue te encaminhar bem a todos esses problemas. Terceiro, diabetes, por exemplo, é um problema que está ligado a problemas endócrinos. Mas, por exemplo, você pode surgir com uma diabetes durante a tua gestação. Por quê, gente? Quando você fica grávida, o teu corpo faz um esforço maior para fazer todo o trabalho que ele está acostumado a fazer. Teu coração tem mais trabalho, teu pulmão tem mais trabalho, cada partezinha do seu corpo tem mais trabalho para poder suprir aquilo que você necessita dentro do teu organismo. Então, por exemplo, o nosso pâncreas produz insulina para poder fazer a baixa de açúcar no teu corpo. Quando você está com o corpo com um pouco de dificuldade de funcionamento, o que acontece? O pâncreas não produz insulina suficiente e aí você tem um aumento de taxa de açúcar no organismo. O que você precisa? Do famoso pré-natal, do acompanhamento bonitinho do médico para poder acompanhar esses índices todos que você tem. Muito bem. Quarto problema, miomas uterinos. Se você já tem, o médico vai fazer o acompanhamento e ver a possibilidade de você não ter problema nenhum. Se você começa a ter durante a gestação, também o médico vai fazendo todo o acompanhamento, pode dar um sangramentozinho e sempre, eu já falei no outro vídeo, que se você tiver um sangramento, corre para o hospital. Liga para o seu médico, vai para o pronto-socorro, não fique esperando. Então, se acontecer isso, o médico vai estar a par e vai te dizer a melhor forma. É importante que você saiba se você já tem ou se você está adquirindo. E pode também surgir depois da gestação, depois que você tiver o neném. E também você vai ter o seu ginecologista que vai sempre fazer o seu acompanhamento mesmo depois de você tiver o seu neném. Quinto problema, colo do útero aberto ou flácido. Gente, disso eu entendo. No outro vídeo eu contei para vocês, quando eu falei do problema do aborto espontâneo no primeiro trimestre, eu tive um sangramento no primeiro mês. Cheguei ao hospital e ele falou, você tem útero flácido. No quarto mês você precisa fazer uma circlagem, que é uma costura no colo do útero. Muito bem. A médica que me acompanhava, ela me disse que não precisava, que era bobagem, que não havia necessidade, e eu não fiz. Resultado, gente, no quinto mês de gravidez, eu entrei em trabalho de parto. Eu estava no supermercado, comecei a sentir aquelas dores como se os ossos ilíacos estivessem abrindo, e eu sabia que eu estava entrando em trabalho de parto. Liguei para minha médica, falei, estou entrando em trabalho de parto, fui para o hospital. O que aconteceu? Me internei para fazer um bloqueio. Eles chamam de bloqueio. Eles te dão um remedinho lá na veia, você fica internado alguns dias para fazer um bloqueio para segurar de você não entrar no trabalho de parto, para você não ter contrações, porque você acaba tendo contrações e dilatação. Naquela época eu tive 5 dedos de dilatação. Não volta, gente. Então tem que ter muito cuidado e quando o médico te falar tem que fazer uma costura no colo do útero, que é a circlagem, vai e faça até o quarto mês. Depois não é mais possível, gente. Então, muita atenção. Sexto probleminha, predisposição à trombose. Normalmente, isso forma um coágulo na veia ou na artéria e você pode ter vários problemas. Então, o médico, se você já tem uma predisposição, ele vai controlar isso. Se surgir durante, também ele vai controlar. O sétimo problema
leva a esse sexto problema, que é obesidade. Quando você tem sobrepeso, o ideal é que o seu médico controle, te leve a fazer uma dieta para que você, antes de engravidar, você já consiga chegar num peso mais saudável para, na obesidade, não ter alguns problemas como trombose, diabetes, que eu já citei para vocês, hipertensão, pré-eclâmpsia, que depois do parto pode vir a ser uma eclâmpsia, e problemas respiratórios. Todos esses, gente, pode ser controlado muito bem. Quando você tem a predisposição desses problemas, você não vai ao seu ginecologista uma vez por mês. Você vai com espaço muito menor. Às vezes chega a ser a semanal. Então, tem que ter muito atenção nesses problemas. Inversamente à obesidade, vem a magreza extrema, gente. Você precisa comer, normalmente nos primeiros meses com náuseas, enjoos, você acaba perdendo peso, mas depois quando você volta a comer normal, a partir do quarto mês, você vai ganhando peso até pelo desenvolvimento do seu bebê. E se você não estiver aumentando razoavelmente esse peso, que o normal é de 9 a 12 quilos na gestação inteira, então é sinal de que você não está mandando nutriente para o seu bebê. Então, preste atenção nisso. Magreza extrema não faz mal, não faz bem nem para você e muito menos para o seu bebê. Nono problema. Gente, esse eu vou só citar, mas não vou nem entrar no mérito porque é inadmissível. Uso de medicamento, de droga, de álcool, de qualquer tipo de fumo, seja o lícito ou ilícito, é inadmissível. Então eu nem vou adentrar a isso, só digo para vocês que é inadmissível. Décimo problema. Se você acaba tendo uma infecção urinária ou você adquire uma infecção através de o contágio de um vírus. Gente, nós estamos no momento que vocês todos entendem muito bem o que é um contágio com vírus e como a gente deve evitar. Lavar bem as mãos, usar máscara, evitar aglomeração. Eu tive rubéola, que é um vírus, o vírus da rubéola, no 7º mês de gestação da minha primeira filha. Um dia eu acordei com a barriga toda cravejada de bolinhos, olhos vermelhos como chagas. Fui ao médico e ele me disse, você está com o vírus da rubéola. Eu não sei se você está agora com a rubéola, mas você tem o vírus da rubéola. Como eu nunca tinha tido esses sintomas, a probabilidade era de eu estar com a rubéola. Graças a Deus, minha filha nasceu muito bem, só que com o vírus da rubéola também. E teve que ficar no quarto comigo, porque se fosse no berçário, ali onde fica todos os bebês, podia passar a doença, embora não tivesse, porque ela tinha o vírus. Então, gente, o ideal é o quê? Evitar aglomeração e estar no meio de muitas pessoas e se prevenir, cuidando do asseio, cuidando de máscara e etc. E 11, eu vou falar das quedas. As mamães precisam muito evitar que tenha um acidente como uma queda. Eu também tive aí no segundo filho, então no primeiro eu tive sangramento e tive o útero flácido e tive que me cuidar. Na primeira filha, eu tive a rubéola. E na segunda filha, quando eu estava com 5 meses de gestação, eu estava com minha filhinha de 1 ano e 1 mês no colo, a mais velha, que eu tive rubéola, e não vi o último degrau, os últimos degraus da escada e caí. Para não machucar a minha filha que estava no colo e nem o meu bebê na barriga, eu meio que virei de lado e como eu sou professora de educação física, eu consegui saber cair. Mas, gente, eu quebrei costela e tive que usar uma cinta que conforme a barriga ia crescendo, eu ia cortando a cinta e deixando ela mais curtinha. Mas a minha filha ficava de pezinho virado e empurrava minhas costelas. Gente, não é fácil. Então, assim, cuidado com as escadas, cuidado, não vai fazer coisa que vai te propiciar andar a cavalo, andar de bike, andar de moto, não vai fazer nada que vai te prejudicar. Esse assunto de atividade física eu vou falar num próximo vídeo. Quer saber muito mais? Nos acompanhe no nosso canal Dei Bambini, tá bom? Um beijo grande para todas vocês, fiquem com Deus.